A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais uma vez na continuação do curso de teologia. Nós vamos aqui aprender no curso de oratória, curso completo, avançado, curso homilético. Eu quero aqui saudar bem-vindo, né? Também quero parabenizar você que adquiriu o curso, né? Parabéns por ter adquirido. Vamos aqui falar de um assunto, o que está acontecendo dia após dia em nosso meio, né? Nas congregações, nos cultos, né? Aqueles que assumem a tribuna. Aqui você vai aprender o que você não pode cometer, né? Quando você for assumir, né? A ministração da palavra de Deus. Gostaria da sua atenção neste momento, né? Antes de começarmos as aulas, gostaria que você aqui neste momento compartilhar com mais alguém, comentar se caso houver uma dúvida. Não deixe de curtir aqui para que esta aula possa alcançar outras pessoas e também não deixe de se inscrever no meu canal para que você não possa perder nenhuma informação. Eu sou pastor, professor, diretor do Instituto de Ensino Capacitando Teologia e Capelania. A aula de hoje, a aula 1, são 4 aulas, são 4 módulos. Hoje você vai aprender a aula 1, curso Oratória Avançado Completo, conteúdo da matéria, né? Agora eu vou te apresentar aqui, né? Quais são as 4 módulos, as 4 aulas. A aula 1, o que é oratória? Postura, voz, dicas para controlar o medo de falar em público. Erros de oradores que não crescem, dicas gerais para o orador. Esta aula que você vai aprender, né? Na outra aula, que você depois vai estar assistindo, né? Em outra gravação, que é a aula 2, a importância da homilética, os problemas da prédica, verdades que o pregador precisa saber. Porque existem pregações desagradáveis, perguntas-chave que o pregador deve fazer, como observar o texto. A aula 3, né? Informações importantes, classificação de sermões, como escolher o texto, divisão do sermão, exemplo de esboço. A última aula, né, a quarto módulo que você vai aprender, que é a classificação de sermões, sermão temático, sermão textual, sermão esportivo, exemplo de sermões. Agora, por favor, não desvie, né, o seu olhar, a sua atenção, o que você vai aprender aqui agora. O que é oratória? Você sabe o que é oratória? Aqui eu vou te ensinar, né, tudo passo a passo. A oratória em si é apenas uma ciência e uma arte. Trata-se de uma disciplina que nos rege rumo a uma melhor forma de expressão oral. Nesse sentido, não há nada de espiritual ou místico em tais estudos. É pura técnica, são recursos que podem ser habilmente utilizados por políticos, advogados, ditadores, enfim. Comecemos pensando em eloquência. Quem nunca ouviu alguém dizer: nossa, viu como fulano falou de forma eloquente hoje? Mas afinal de contas, o que é eloquência? O termo vem do latim e significa elegância no falar. Em outras palavras, ser
Eloquente é falar bem, é falar de forma agradável, elegante e bela. Não é, pois, próprio do pregador eloquente a gritaria, os pulos exagerados, os socos sobre a tribuna, etc. Na busca por um falar elegante, o pregador deve dedicar atenção aos seguintes elementos: sua voz, seu vocabulário, sua gesticulação e seu estilo. Quero citar alguns conselhos gerais sobre esses temas, apesar de julgá-los como de menor a importância. Nós vamos aqui agora aprender que é a postura. A postura do pregador, né, não deve ser menosprezada. Recomenda-se a uma postura elegante, ereta. Não é bom que o pregador se apoie no público ou que mantenha o peso do corpo sobre uma mesma perna todo o tempo, nem que fique jogando seu peso de um pé para o outro. São coisas simples como estas que podem influenciar negativamente os ouvintes. Também deve ser observada que se evite gesticulações artificiais, ensaiadas previamente. Melhor uma gesticulação fraca do que uma gesticulação que mostre o pregador como que representando um papel. Não que o pregador não possa treinar seus gestos de um modo geral. Ele pode treinar, até mesmo deve fazê-lo. Na hora do nervosismo, podemos ver pregadores falando do céu, enquanto apontam para baixo. Outros falam sobre ir e voltar, apontando para o mesmo lado e etc. Gesticular de forma consciente e fundamental. E recomendável é que o gesto acompanhe a fala. É isso que lhe dá o peso oratório que lhe é tão característico, ou seja, ele reforça aquilo que as palavras estão dizendo. A voz do pregador precisa ser audível, ou seja, emitida de modo que todos possam ouvir e bem, e que isso acontece de modo natural, sem gritarias e sem excessos na altura do som do microfone. A voz precisa ser entendível, isto é, emitida de forma clara, com palavras bem articuladas, de modo que elas sejam pronunciadas adequadamente. No caso de ler o sermão, o pregador obrigatoriamente precisa observar coisas simples como pontuações, acentos, além de outros detalhes. Uma boa dicção também é de grande valor para a voz do pregador. Aqui nós temos, observado seguintes assuntos que o pregador deve evitar. Ele deve evitar de colocar peso sobre a tribuna, que é o púlpito. Colocar as tuas pernas, o teu pé, em cima do outro, evitar de ficar olhando muito para baixo. Você tem que falar firme, pregar firme, olhar firme para os ouvintes. Você deve também evitar pegar um microfone, encostar, e forçar muito a voz, gritar muito alto. Ou você pode pedir, quem está no som, abaixar um pouco o volume. Aí sim você pode falar um pouquinho, volume alto.
que não possa também prejudicar os ouvintes, até mesmo o local que você se encontra, né? No dia que você for falar do amor de Cristo, né? Também não possa interferir e prejudicar o vizinho do lado, porque a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar, também orar. Não adianta nós orar e se não vigiar. A obra de Deus deve ter ordem e decência. Portanto, respeite, né, a vírgula, o ponto, os acentos, todos os detalhes que você for ministrar a palavra de Deus. Evite muitas coisas que possam atrapalhar na hora da mensagem, que é o sermão. Amém? Por boa dicção, nos referimos à pronúncia correta das palavras, sem cacofonias. Todo profissional que usa a voz como instrumento de trabalho e este submetido a estresse e a condições que exijam esforço das cordas vocais, um ambiente que tenha de gritar para se fazer ouvir, por exemplo, pode sofrer uma rouquidão e outros distúrbios para que isto venha a ser evitado. O melhor é prevenir. Agora você vai aprender sobre o uso da voz e a fala em público, né? Primeiro, não precipitie sua mensagem em tom demasiadamente alto, especialmente ao ar livre ou ambiente muito espaçoso. É difícil abaixar o timbre de voz, mesmo quando se percebe que o tom está muito alto. Segundo, procure abastecer cuidadosamente os pulmões, evitando falar quando estão vazios. Faça pequenos intervalos nas locuções ou orações para poder respirar. Terceiro, mantenha sempre a cabeça erguida e não permita que nada colorinho, gravata, posição do pescoço oprime, né, a sua garganta. A quarta, procure ouvir-se de forma mais natural possível. Se para você ouvir a si mesmo, se for necessário falar em tom alto, é melhor pedir mais volume de som do que ficar gritando. Amém? Esses é o que você deve evitá-lo, né? Nunca faça aquilo que você possa prejudicar a si mesmo, também prejudicar os ouvintes. Antes, né, de ministrar a palavra, vá lá, pede o irmão aumentar o som para que você não possa, né, forçar muita voz, dependendo da ocasião ou local. E nunca coloque, né, exagera no tom da voz. Use o tom que Deus te deu. Seja simples, sincero, né? E também que você possa falar do amor de Cristo para cada uma das pessoas. Que seja a multidão, que seja para uma pessoa, mas que seja sincero, que seja simples, né? Humilde, que seja a palavra de Deus que venha do céu, né? Que seja a revelação da palavra de Deus. Agora você vai ouvir, aprender sobre o uso da voz e a fala em público. Quando consideramos a questão do ritmo, é precioso compreender que tudo em nosso corpo é rítmico: o coração, a respiração, a circulação sanguínea, as trocas gasosas, o mastigar, a contração muscular, o andar e etc. Porque então a fala deveria fugir a esta norma orgânica. Conforme a tabela
analítica apresentada a seguir. Os ritmos influenciam de forma decisiva. São variações em por palavras por minutos. Primeiro, até 60 palavras por minuto, tendência à concentração, compreensão incerta. Segundo, até 80 palavras por minuto, comunicação eficiente, ótimo, captação, compreensão total. Terceiro, até 100 por palavras, por minutos, baixa eficácia, articular, dicção, sofrível, compreensão de 50%. Até 120 palavras por minuto, respiração descoordenada, dicção confusa, compreensão de 30%. Até 140 palavras por minuto, eficácia articular péssima, dicção, compreensão de 20%. Acima de 160 palavras por minuto, grave distúrbio da comunicação, compatível com o distúrbio psíquico, descontrole, confusão de ideias, superposição, compreensão totalmente bloqueada. A mais adequada forma de compreensão é de mais ou menos 85 palavras por minuto. Dicas para controlar o medo de falar em público. Esse é é o que deve também evitar nosso meio, o medo de falar em público. Primeiro, domine o assunto sobre o qual irá falar. Não acredite na sorte, no improviso, porque só com seu estudo e esforço obterá êxito. Use anotações, procure saber mais do que irá expor. Quando você for ministrar a palavra de Deus, quando você, para você também evitar ter medo de falar público, procure um local que você possa também estar treinando. Pega um caderno, a Bíblia e a caneta. Ali você vai anotando tudinho ali, fazer um esboço, o que você, irá falar diante do povo. Que você possa também, antes de meditar, ore, peça a Deus uma mensagem, que Ele possa também vir falar com você o que deve ser falado diante do povo de Deus. Assim, você também pode perder o medo de falar em público. Quando você fazer o esboço, a mensagem que você vá, quando for ministrar a palavra de Deus, que você possa também treinar em casa, pregar para si mesmo. Treine, pregando sozinho. Por quê? Assim, quando você for ministrar, assumir a tribuna, assumir o púlpito, primeiramente está pregando para Deus, para depois para os ouvintes. Porque no livro do Apocalipse vai ter livros que vai ser abertos, que é o livro, da vida. Cuidado que o anjo está anotando tudo que nós fazemos, o que iremos fazer aqui na terra. Portanto, antes de assumir o que você irá falar, primeiro faça para si mesmo, pregue para si mesmo, para depois ministrar para o povo de Deus, que você possa pregar o que você está vivendo. Amém? Segundo, pratique o que vai falar. O ensaio é importante para você fazer uma boa ministração. Por isso que eu falei aquela hora. Treine a si mesmo. É como se fosse um ensaio que você está fazendo ali
pregando para si mesmo, para depois ministrar, pregar para outras pessoas. Organize uma sequência ideal para falar. Reorganize se preciso. Cronometre o discurso sempre. Respeite o tempo da plateia, né? Antes de você assumir a tribuna, que seja na igreja, congregação, um ciclo de oração, até mesmo uma missão, evangelismo, pergunte para o dirigente ou o pastor presidente quantos minutos ou quantas horas que deve ser ministrada. Tem casos na igreja que eles te dão a oportunidade de meia hora ou até uma hora. Tem igrejas, né, Gideões, né, te dão a oportunidade ali 1 hora e pouca, 2 horas. Talvez em outras igrejas te dão um tempo maior. É por isso que você precisa, né, estudar, meditar, orar e também treinar, para depois, quando você tiver, né, totalmente ligado com Deus, com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, ali você vai ministrar, né, a santa palavra de Deus com facilidade, sem medo, sem, né, a timidez. Treine em casa, treine falar de improviso sem uso de roteiros, para inspirar mais credibilidade, né? Por isso que você deve treinar na sua casa, para depois, sim, ministrar a palavra de Deus nas igrejas. Que a tua fala seja improviso sem uso de roteiros, né? Que você possa usar a tua voz simples, humilde. Não precisa imitar igual alguns pregadores que andam por aí, que fora do púlpito ele fala normal. Assim que ele assume o microfone, assume o público, a voz dele é mudada na mesma hora. Começa a falar coisas que ninguém entende. Começa a puxar de dentro para fora, né? Começa a... Nossa, que pregador é esse? Que oratório é esse? Né? Como o povo de Deus vai entender a palavra de Deus? Se olharmos para a Bíblia, não tem nenhum pregador, nem não tem os discípulos, não tem né, Jesus, não tem o João Batista, não tem nenhum deles que falava puxando, né? Todos, né, pregavam com sinceridade. A unção do Espírito fazia a diferença. Amém? Pratique na frente do espelho para se observar. Vá diante do espelho, que você possa ali, ó, fez um esboço, pregue para si mesmo olhando para o espelho, né? Pratique na frente de família e amigos e peça para que corrijam você quanto à postura, gesto, fisionomia, tiques, vício de linguagem, intensidade da voz. Seja repetitivo às críticas ou sugestões, né? Sempre faça isso. Dicas para controlar o medo de falar em público. A terceira, procure se conhecer. Identifique seus pontos fracos, também os positivos. O autoconhecimento permite que a pessoa saiba quem é, com os outros veem e ouvem. A imagem que fazemos da nossa pessoa pode ser pior do que aquela que os outros de fato observam. Se você não se conhece, é certo que ficará inseguro diante de uma situação estressante como é falar em público. A quarta, faça contato com os ouvintes antes de falar. Isso funciona como quebra-gelo. Você ficará mais à vontade por não ter de lidar com
ouvinte totalmente estranho. Cumprimente os ouvintes na entrada, né? A liderança do evento e todos que tiverem à sua volta. Observe, não eliminamos totalmente o medo. O que precisa ser combatido é o medo excessivo. Oradores experientes controlam o medo. Sempre haverá algo desconhecido que nos deixe com receio. Isto é positivo porque nos mantém atentos. Uma pessoa totalmente segura correrá o risco de se tornar negligente. Excesso de confiança pode deixar uma pessoa arrogante. Trabalho para controlar o medo, não para eliminá-la. Agora você vai aqui aprender, né, dicas gerais para o orador. Seja cristocêntrico. Dê atenção à sua vida devocional. Viva o que você prega. Não use gírias, gracejos ou piadas, nem no púlpito, nem fora dele. Use roupas alinhadas e passadas. Quando pregar, evite sentimentos de orgulho e também de fracasso. Que você, nesta noite, ou nesse dia, né? Eu não sei se você está assistindo esta aula dia ou noite, né? Que você possa evitá-las, muitas essas coisas. Nunca imite alguns pregadores naquela voz que, igual o pato rouco, né? Começa a puxar, né? Puxar aquele tom da voz. Evite isso. Que você possa também pregar o que você está vivendo. Se você prega sobre a financeira, viva sobre aquilo que está vivendo a tua vida financeira. Se você está pregando sobre saúde, viva aquilo que está pregando sobre a saúde. Se é sobre casamento, pregue e viva aquilo que está vivendo no casamento. Para que a maior pregação da nossa vida não é você pegar a Bíblia, botar no braço e pregar. Também a maior pregação é o seu testemunho e o teu caráter. Que Deus te abençoe. Não deixe de curtir, né? Para que esta aula possa alcançar outras pessoas. Não deixe de comentar. Também não deixe de compartilhar com mais alguém, né? No grupo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Aonde você estiver, que seja também no Telegram. Se ainda não é inscrito no canal, vai aqui, ó, se inscreva, né? Se inscreva no canal para que você não possa perder nenhuma informação. Se você queira fazer algum curso, né, comigo, curso de teologia, capelania, tem diversos cursos disponíveis com mega promoção. Vá lá na minha descrição do canal, lá tem o meu contato. Também tem o link do grupo do WhatsApp. Ou você me chama no privado e lá eu te coloco no grupo. Também irei te passar todas as informações dos cursos completos que estão com mega promoção. Amém? Somos já nós, né, já formamos milhares de alunos dentro e fora do Brasil. Somos a maior escola do Brasil que formamos milhares de alunos. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.